Hoje, também as ações da Petrobras caíram quase 10%. Aliás, essa aqui foi a maior queda desde agosto. Mas, para a gente falar um pouco a respeito do clima econômico do país, o economista Evaldo Alves, que é professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, está aqui conosco. Professor Evaldo, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal. Professor, o que está acontecendo com a Petrobras é só por questões internas brasileiras, aquele escândalo que todo mundo está acompanhando, ou tem fatores externos também? Existem, sim, fatores externos nesse momento. Por quê? O preço do petróleo está caindo, como outras commodities, mas o petróleo em si está caindo. Só que essa queda do petróleo tem uma característica. Ela tem uma característica de continuidade, porque não é apenas uma oscilação de mercado. A estrutura de produção de petróleo no mundo está mudando. Os Estados Unidos estão assumindo uma posição protagônica de ser o que comanda na produção do petróleo, não somente no consumo, como ele sempre foi. Isso tudo faz com que o preço do petróleo caia. Isso afeta o Brasil de que maneira? O preço do petróleo está caindo e a Petrobras, que está com esse problema todo de governabilidade, também está amargando prejuízos. Fica mais difícil, portanto, recuperar esse prejuízo. E esse prejuízo, inclusive, da Petrobras, foi criado pela manutenção dos preços abaixo da inflação para tentar conter a inflação, que não é o instrumento adequado de conter a inflação segurando o preço dos petróleos. Agora, posso entender, então, que esse preço baixo do barril do petróleo é um preço que deverá, não digo se manter nesse patamar, mas deverá ficar mais ou menos nesse patamar, já vista que não é aquela oscilação, tem guerra não sei aonde, aí o preço sobe, é isso ou não? Exatamente, porque hoje existe uma oferta maior de outros produtores, inclusive os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é só a questão da nova forma de extração de petróleo que eles estão criando, como eles também estão utilizando as reservas dele. Os Estados Unidos foi um país que tradicionalmente tinha petróleo, produzia petróleo, mas guardava muito desse petróleo. Agora ele está acionando esse petróleo para o consumo. E está fazendo isso por quê? Porque está percebendo que a oferta de petróleo no mundo vai aumentar muito. Isso vai provocar aquele fator que eu acabei de falar, uma queda no preço do petróleo de uma maneira consistente. Sim. Bom, então, se a gente olhar um pouco para a situação da Petrobras, eu estava olhando agora as ações, acho que ordinárias e preferenciais, estão mais ou menos a R$10 um pouquinho cada uma. Eu me lembro que chegou bem mais do que isso, acho que a 30 e tantos, não é isso? Reais por ação. Exato. Hoje está em 10. 10. Quer dizer, essa recuperação vai depender também do quê? Da renovação da Petrobras, um rearranjo. Eu já ouvi falar, tem refundação da Petrobras. Bom, a Petrobras precisa montar um novo sistema de governabilidade, que não é só um problema da Petrobras. O Brasil não se deu conta que há alguns anos se fez uma mudança estrutural na governabilidade brasileira que deu condições, criou um terreno fértil para que ocorressem esses problemas que estão ocorrendo. Que problema foi esse? Que fator foi esse? Há uns 12 anos atrás, quem passou a controlar os projetos e a execução das atividades de governo passou a ser a Casa Civil, ao invés do planejamento. O planejamento faz o orçamento e controla a execução dos projetos. O Brasil colocou tudo na Casa Civil, quer dizer, não tinha controle, não tem instrumentos para isso, não tem profissionais. E provavelmente as influências políticas são maiores do que as influências técnicas. O papel da Casa Civil é a coordenação política. E não controlar projetos. Então deu margem a isso, quer dizer, facilitou esse processo. E no Brasil, a Petrobras vem sendo tratada como o garoto mimado. Existe um ministro de energia no Brasil, mas na verdade no Brasil não tem um ministro, tem 3. O presidente da Petrobras, o presidente da Eletrobras e o ministro propriamente dito. Esse é o mais fraco, esse é o que tem menos poder, porque esses outros organismos adquiriram uma autonomia que conspira contra a boa administração, que conspiram contra a eficiência e dá no que estamos assistindo aí pela mídia.
Sim. Bom, o que a gente pode esperar no novo governo da presidente Dilma? Vai ser mais do menos ou vai ser uma nova possibilidade? A presidente, com a nomeação do Levi e outros, eu imagino que o mercado deve ter ficado um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais favorável. Como é que vai ficar isso? Agora, inevitável. O Brasil tem um hábito, nós temos esse costume de só resolver os problemas econômicos na UTI. Sim, quando a água está no pescoço. Agora que não tem outro jeito, já escolhem um Levi, que é um cidadão sério, competente, mas firme. Então o que a gente olha lá na frente? Corte de gasto e aumento de juros? Inevitavelmente. É. Aí o quanto de aumento não só de juros, mas precisa resolver o problema fiscal. Aumenta imposto ou corta os custos. Mas nós estamos numa situação que não é somente isso. A economia está desorganizada de tal maneira que precisamos também colocar os preços de novo em condições de mercado. Preço do petróleo desajustado, preço da eletricidade também desajustado. Os chamados preços públicos estão fora tarifa de ônibus, essa coisa. Então, isso tudo vai exigir um trabalho pesado e também... Agora, para isso, essa equipe econômica vai precisar ter independência, como teve o Manteiga? Certamente vai ter que ter independência e mão firme para poder colocar o país no crescimento. E o investimento, ele só vem, os empresários só vão começar a investir com decisão, com determinação, se houver perspectivas de crescimento da economia. E a economia apenas cresce quando existe a estabilidade, não só financeira, de juros, mas estabilidade, sobretudo de preços. É isso que nós precisamos buscar rapidamente e de uma maneira muito determinada no próximo governo. Esse é o desafio. Professor, o senhor compactua com alguns colegas seus que dizem que nós vamos ter uma turbulência no primeiro semestre, mas logo depois nós vamos tirar a cabeça fora d'água e no segundo semestre as coisas vão estar mais ajustadas? Olha, essa turbulência, ela é muito mais econômica no sentido de que preço, se não se fizer uma política de direcionamento, pode ocorrer alguma turbulência. Mas, como a equipe econômica já está mais ou menos definida, não é? O que se pode vislumbrar é que vai haver algum pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes. Mas agora, olhando um pouquinho do lado de fora, a economia americana também me parece que está passando por uma fase de aquecimento. Eu estava lendo hoje, dizendo até que a indústria lá cresceu mais do que eles imaginavam e isso está fazendo uma drenagem de dólares em direção aos Estados Unidos e por isso talvez até a moeda americana tenha ficado mais forte. Então, só em relação ao real. Hoje eu estive vendo aqui o rublo, então precisa 60 rublos para comprar um dólar. Então, me parece que isso é um fenômeno global, não só brasileiro. Exatamente. A gente lê aí alguns agentes econômicos dá a impressão que o problema do câmbio apenas acontece no Brasil. Não. Os Estados Unidos estão voltando a crescer de uma maneira muito firme. Isso provoca o quê? Os investidores se dirigem para lá. Ao se dirigir para lá, eles compram dólar. Muita gente comprando dólar, ele aumenta de preço. Mas não é só a questão do câmbio. É também que a economia americana ela está montando uma plataforma produtiva muito mais eficiente do que foi antes da crise ou até depois da crise. Os Estados Unidos estão se ajustando. Aliás, é um país que tem essa característica, ele se reinventa, ele se reajusta. Eles vão sair mais fortes do que eles entraram na crise, então? Muito provavelmente. E não é só naquilo que eles são bons. Hoje os Estados Unidos é bom na área de TI. Sem dúvida. Ninguém discute isso, computadores, software, hardware, etc. Mas eles estão começando a ser bons até em produtos tradicionais, como autopeças, e parece incrível, ninguém acreditaria nisso, até algumas confecções. O produto têxtil começa a crescer um pouco lá. Certamente eles não pretendem competir com o Vietnã, que é o mais competitivo hoje, mais do que a China, inclusive, mas eles pretendem criar um novo nicho de melhor qualidade, de uma diferenciação produtiva e, com isso, estão crescendo rapidamente num amplo espectro produtivo. Isso, para nós, é um grande desafio. Então, a solução para o Brasil é também fazer o quê?
é lutar bravamente, desfraldar a bandeira do aumento da produtividade. Senão nós vamos ficar para trás, não é mais somente pela China, não é somente pela Índia, mas também pelo próprio Estados Unidos. Professor Evaldo, vamos continuar a conversa aqui um instantinho, só um instantinho, por favor.